Bom, olá a todos. Viemos aqui agora começar uma aula sobre aramaico bíblico, tá bom? Eu estarei fazendo aí a partir de agora uma aula sobre o aramaico, tá bom? Vamos falar sobre gramática, história, tradução, enfim, vamos falar sobre muitas coisas ali. Esse aramaico que nós vamos começar a aprender, ele é o aramaico bíblico, que foi usado no Antigo Testamento, tá bom? Mais precisamente em boa parte do livro de Daniel, livro de Esdras, que foi feito em aramaico, tá bom? Não é o árabe, tá? Que é falado hoje lá perto do Líbano e aquela parte ali da Ásia ali, perto do Egito. Nós vamos falar sobre o aramaico bíblico, aquele aramaico que Jesus falava na época dos discípulos, tá? E para aprendermos sobre isso, nós vamos falar sobre o alfabeto, sobre as vogais, sobre os acentos, tá bom? E vai ser um estudo muito bacana. Eu devo colocar um ou dois desses aí durante a semana para que você possa ir aprendendo a traduzir e a ler o aramaico do Antigo Testamento. Tendo alguma dúvida, você posta aí, ou você me chama no particular, que eu terei o imenso prazer de poder ajudá-los, tá bom? Introdução histórica e linguística. Introdução histórica. A língua aramaica, juntamente com o acádico, o hebraico, o árabe e fenício, constitui a família da língua semítica dos habitantes da tribo nômade no deserto da Síria. O nome Arã foi usado pela primeira vez pelo rei da Babilônia, Naram-Sin, o qual combateu e derrotou Hashmadaki, senhor de Arã e de An. O termo Arã é encontrado, segundo relatos bíblicos, como nomes de lugar. O livro de Gênesis menciona lugares chamados de Padã Arã, tá? E Arã Naharaim. Todavia, não há referência direta ao povo aramaico arameu, até o século XI antes da era cristã, quando o soberano assírio Tiglat-Pileser I deparou-se com eles na sua expedição militar ao longo do Eufrates, onde ele vivia. Este povo era considerado pequeno, formava reinos independentes, primeiro na Síria, mas expandiu-se chegando até o Golfo Pérsico, tá bom? A Bíblia hebraica descreve algumas conexões entre os patriarcas de Israel e Arã, para onde eles de vez em quando retornavam, usualmente para encontrar mulheres apropriadas. O livro de Deuteronômio também faz referência de que os israelitas eram descendentes de um arameu errante. Durante o período da monarquia em Israel, os reinos arameus de Zobá e Damasco cavalgavam com Israel com o objetivo de ganhar poder e privilégios. A Bíblia hebraica narra que David derrotou Hadazerte, o soberano de Zobá, e que Salomão combateu Rezon, que fugiu de Zobá e tornou-se rei em Damasco. Tá ok? Depois que o reino de Israel foi dividido por volta do fim do século X, antes da era cristã, o controle regional passou a ser entre os reinos divididos de Israel e de Judá e os arameus, de maneira que às vezes a região esteve sob o poder dos arameus e os israelitas estiveram subordinados a eles, tá bom? E às vezes eram os israelitas que dominavam. No século IX, uma aliança unindo Damasco e Ramat com o Reino do Norte, como também outros 9 países, foi suficiente para contrapor-se ao poder do soberano Shalmaneser III. Todavia, uma década mais tarde, essa aliança foi desfeita e parte desses países foi dominada. Tá? Na metade do século VIII, Damasco fez uma outra aliança com o norte de Israel, que estaria incluindo os fenícios de Tiro. Eles tentaram de novo conseguir o apoio de Judá, mas o reino de Judá aliou-se com a Síria. Como resultado de tudo isso, os estados arameus foram conquistados por Tiglat-Pileser III, que reivindica ter destruído mais de 592 cidades e 16 distritos pertencentes a Damasco. Tá? Com ele, diversos reinos arameus foram colocados sob controle da Síria, incluindo-se por último o Damasco. A política aramaica chegou assim ao seu fim, entretanto a sua língua sobreviveu. E por incrível que pareça, ela conseguiu uma presença muito mais vasta do que o próprio povo do qual ela teve a sua origem. Tá? Então, dentro do aramaico, assim como o nosso português, ela tem uma divisão linguística. Tá? Como, por exemplo, uma palavra que você fala no Rio de Janeiro, em São Paulo já é diferente. Em Minas Gerais já é uma outra coisa. No Distrito Federal é uma outra forma diferente. Então, nós vamos aprender agora a divisão linguística ou fonética do aramaico. Tá bom?
A língua aramaica é comumente dividida por diversos dialetos, organizados e classificados segundo os princípios cronológicos e geográficos. Tá? Cronológico, o aramaico antigo. A parte mais antiga deste idioma foi encontrada em inscrições do reino dos arameus. Todas essas inscrições foram descobertas no norte da Síria, nas proximidades da cidade de Alepo. Cronologicamente, pode-se datá-la entre os séculos 10 e 7 antes da era cristã. A linguagem desses textos divide uma variedade de aspectos como o hebraico, sugerindo assim que a divisão entre o aramaico e a ramificação cananita, hebraico e fenício, do semítico oriental é relativamente recente. Existe também o aramaico oficial. Este período é constituído ou conhecido como oficial ou imperial, por causa da sua função administrativa, a qual o aramaico assumiu o Império Persa, indo do século VI ao IV século. Fazem parte desse período o aramaico bíblico, documentos de Elefantino e documentos de Drive. Podemos ainda dizer que esse idioma assumiu nessa época o valor da língua franca do Oriente Médio. O aramaico médio é o aramaico do século III antes da era cristã, até os séculos I da Era Comum. Esse período está caracterizado por textos encontrados em aramaico, com variações na escrita e na fonologia. São textos encontrados na Pérsia, na Índia, no Afeganistão e no Cáucaso. Neste período temos ainda outras obras como o Targo de Onkelos, tá? Documentos de Qumran, escritos em aramaico e aramaico do Novo Testamento, por exemplo, o Rabuni. Depois de Judá foi dominado pelo imperador da Babilônia, Nabucodonosor, ou Nebuchadnezzar em hebraico, os judeus adotaram o aramaico, que era originalmente o alfabeto fenício. Devemos distinguir aqui entre a língua e a escrita. Poderíamos, teoricamente, escrever português usando o alfabeto hebraico, cirílico ou japonês. Alguns textos em aramaico foram escritos usando o egípcio, o chamado demótico e cuneiformes. Ok? O aramaico tardio. O termo aramaico tardio é usado para os textos escritos entre os séculos 2 e 9 da Era Comum. Na Palestina havia uma forte produção literária do judaísmo, inclusive o Talmud palestino, os Midrashes, os diversos Targumes encontrados ainda nessa região e escritos cristãos, possivelmente judeus convertidos e samaritanos. Assim como na parte oriental encontramos os judeus babilônicos, como o Talmud Bavli, que é o texto babilônico, e textos em mandaico e siríaco. Tá? E nós temos também o aramaico moderno. Denominamos aqui de aramaico moderno o aramaico falado hoje em diversas cidades próximas de Damasco. Entre elas podemos citar a maior, Malula, como também alguns cristãos do sudeste da Turquia, presente em Tur Abdin. Tá? Geograficamente, aonde se fala o aramaico? Geograficamente, podemos dividir o aramaico em dois grandes grupos, o oriental e o ocidental. O oriental, ou babilônico, nessa parte encontramos os dialetos, e no babilônico é representado pelas partes escritas em aramaico no Talmud Bavli. Nós temos também o mandaico, está representado pela Bíblia, dessa seita conhecida pelo nome de Gizá ou Sidra Rabá, Sidra Jajá, ou livro de João Batista, e Kodastá, doutrinas mandaicas. E nós temos também dentro do aramaico o siríaco, tá? Nascido do aramaico oriental, o siríaco é a língua dos antigos cristãos sírios, usado hoje na liturgia dos ritos sírio-ortodoxos. Nós temos também o ocidental ou o palestino. Temos aqui os seguintes dialetos, que é o bíblico e o galileu, encontrados no Talmud palestino, no Midrash de Gênesis, Levítico, Cântico dos Cânticos e Lamentações. Nós temos também o aramaico judaico, encontrado no Targum, no Pentateuco de Onkelos e no Targum dos profetas de Jonathan. Nós temos também o aramaico samaritano, tá? E eu tenho até uma Torá, essa daí escrita em samaritano. Essa do samaritano está escrito o Targum samaritano do 2º ou 3º século, que eu tenho ele aqui. Eu tenho uma edição bilíngue dela, que ela é em aramaico e em hebraico. Também inscrições em Damasco de Almas. Nós temos também o aramaico palmireno, falado no célebre oásis do deserto sírio. Nós temos o nabateu, encontrado no reino situado entre o Golfo de Acabá e o Mar Morto. Tá bom? Então, esses aí são os dialetos do aramaico bíblico. Um pouquinho da sua história, tá? E nós vamos, então, assim, passar para outra parte, ok?
E já que você já conheceu os dialetos, a introdução linguística, aqui é só uma introdução muito básica para mim não perder muito tempo com ela, tá? O meu objetivo mesmo é falar sobre o aramaico mesmo, assim, o alfabeto, as vogais, as construções silábicas dentro dela ali também, tá ok? Então aguardo você na próxima aula, nos vemos até lá, tá bom? Tchau, tchau a todos e bom estudos!